Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte da entrevista do Gilson. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. É só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere e volta aqui para ver a terceira. Você vai gostar. Bom proveito! Vou voltar para a EQM. Eu escrevi aqui que você foi puxado. Você falou que tinha uma tela em frente. Eu entendi que foi um filme da vida que passou a você ou eu entendi errado? Não, você não entendeu errado. Eu não sei, eu só não soube te explicar se era uma tela, o que era realmente, só que eu via, não a vida inteira, mas muitos pontos da minha vida. E essas cenas que você viu, você sentia algum propósito? Era um tipo específico de cenas onde você fez coisas que você gosta de se lembrar ou cenas em que houve aprendizados especiais? Alguma coisa unia essas cenas? É tipo assim, Carlos, eu me senti, eu vou falar dessa maneira, porque eu não sei o que para cada um vai ser passado, mas eu me senti muito agraciado. Até falei para você, eu me culpava, porque as cenas que me mostraram, eu fui uma pessoa assim que nunca guardei rancor de ninguém. Eu digo que meu perdão é automático. Não importa, eu não vou carregar isso. Eu posso até não querer, mas fez isso, eu perdoei, fez isso de novo. Eu posso não querer mais conviver com você. É um direito que eu tenho. Mas você, para mim, é ótima, uma pessoa maravilhosa. Dentro do que você é, tá bom. E eu não vi nada assim que fosse dizer, pô, você fez isso, tomou essa decisão e causou isso, não sei. Não consegui ver isso. Você, nessas cenas, você se enxergava como uma terceira visão externa a você mesmo? Ou seja, você via a situação que você viveu, mas não dentro do seu corpo, como se você fosse uma visão externa, um drone vendo você e a situação? É como se fosse um filme mesmo? É um filme. Aí é um filme. É, é como, é como, não como você fazer como se chama, um retorno à vida passada, alguma coisa assim. Entendeu? Eu fiz já, eu tive 2 anos de terapia, eu fiz isso. Mas não é isso, você está vendo aquilo acontecer como um filme. Mas você sentia o seu sentimento daquele dia? Você revivia esse sentimento? Sim, sim, sim. E por um acaso, você sentia o sentimento das pessoas que estavam com você em cada uma das cenas? Tem que avaliar bem para não te responder nada incorreto. De uma certa maneira, sim. Você sente aquilo. É real. É difícil de explicar pra caramba, cara. Porque a partir parece um filme, mas você não participa, assim, eu não diria, eu não estaria participando. Por isso que eu quis dar aquele exemplo de retorno, porque no retorno você está participando. Mas você sente os sentimentos, sente. Tanto que eu não sei que cena me mostrar. Eu estava me sentindo assim, tá tudo muito bom, mas eu fumava. Eu fumo. Eu falava, fumava, realmente, tá certo. Eu sempre tento me corrigir, mas tá certo. Eu fumava. Como fumar? Aquela crítica que eu te expliquei de religião. Mas tudo bem. Eu tentei arranjar muita coisa. Eu não vi sentimentos ruins, assim. Não me mostraram uma cena em que as pessoas estavam Não, até mostrou sim. Mesmo quando você foi agredido.
Não fisicamente, que eu nunca fui agredido fisicamente, mas fui agredido. De eu sentir o ruim, mas não externar o ruim. Isso eu percebi. Eu não externar um ruim, uma reação ruim. Entendeu? Que eu pudesse, poxa, eu podia ter... naquela situação eu poderia ter feito isso. Mas você sentiu, nessa revisão, você teve acesso ao seu sentimento naquela época? Digamos assim, não é que eu não tive coisas ruins, não. Mas claramente tiraram qualquer autojulgamento de você, né? Não me julgaram nada. Eu que poderia estar me julgando ali. Sim, mas eles tentaram também tirar a sua declaração de culpa. Isso, Carlos. Normalmente, a gente tem uma tendência, eu acho, a se achar sempre muito, muito pequeno. Eu me acho pequeno diante de até muitas pessoas que a gente vê, né? E coisas que são feitas. E sempre você acha que você fez, mas poderia ter feito mais, não sei o quê. Onde que estava essa tela e você e essa pessoa que você não via mais segurada a sua mão do lado direito e a pessoa que estava à frente? Você estava no vazio, num espaço branco, num espaço negro, em algum lugar físico, fora da Terra, na Terra? Estava à frente, como se eu tivesse sido puxado da cama para frente. Assim, altura, não vou te dizer, é como eu fui puxado e comecei a assistir. Você ainda se via dentro do ambiente hospitalar? Estava e continuei até o final, a uma certa altura, mas ali, por cima daquele ambiente. Você não olha, mas você vê tudo embaixo. Eu sei que tinha uma certa distância, porque eu via o meu corpo, mas não via do tamanho normal. Eu estava vendo de uma certa distância, mas não estava em ambiente nenhum. Eu estava dentro daquele feixe de luz que eu te falei, que ocupava o quadrado todinho. Era um quadrado de luz, como se fosse um quadrado de luz ali. Eu estava ali naquele... Não sei, para mim é aquilo que eu te falei. É como se fosse um todo. Eu não me lembro de você ter falado de quadrado de luz. Me lembro de você ter falado que você foi puxado. Você falou agora, fui puxado para frente. Você foi puxado para uma luz? Não, eu fui puxado para frente. Foi puxado do meu corpo. Eu só senti puxado. E parei diante dessa tela. Toda essa situação, desde aí até a hora que eu estava com as pernas cruzadas, eu estava acima do hospital. Ali, eu não via teto, não via nada, mas eu vi que tinha estrutura ali embaixo. A luz que descia, ela estava direcionada nesse quarto cubículo que a gente fica lá. Esse filme que você via, ele tinha um áudio comum? A pessoa que falava? Não, essas cenas da vida que você via, elas tinham som? É complicado falar, porque o som está tudo na cabeça, né? Tudo que está acontecendo está vindo na cabeça automaticamente, né? E aí a gente não consegue. Assim, eu consigo distinguir o tom da pessoa que falava comigo, né? Um tom mais sereno, né? Como alguém que estava decidindo, como alguém que estava fazendo alguma coisa. Eu assisti e sim, você tem razão, você sente. Você sente o quê? O sentimento de quem conviveu com você? Você falou tem áudio. Você sente, sim. Aí eu concordo com você. Agora eu estou entendendo, não tem áudio. Não é como se tivesse um áudio. Eu estou vendo, aquilo está passando tudo, está acontecendo, e você está ali se avaliando, se auto-julgando. E sentindo o que sentiram como resposta ao que você fez em cada situação? Assim, se eu, no período todo, se eu falasse alguma coisa, havia havia uma contemporaneização dentro do que
sei lá, que eu estava sendo ou de mais ou de menos. Quem é que falava com você nesse caso? Era alguém do filme? Ou era essa pessoa que estava em frente a você? Ela estava ali sob comando o tempo todo. Então, antes de perguntar sobre essa pessoa, eu queria saber, você falou que sabia que o seu corpo estava lá embaixo, e enquanto você via esse filme, eu quero saber se você sentia ter uma espécie de visão esférica, como se você pudesse ver tudo ao mesmo tempo. Não, eu não olhava para baixo. Eu via, mas não olhava para baixo. Eu estava vendo o filme. Mas você sabia em detalhes o que existia abaixo de você. Sim. É como se você pudesse ter uma atenção especial onde você escolhia ver, mas você tinha uma visão periférica de alto grau, assim, que te permitia saber tudo em todas as direções? É aquilo que eu te falo, que a gente se sente um todo. Até o momento que aquela pessoa me deu a mão, do lado direito, eu não olhei. Eu só senti, percebi que tinha alguém ali, digamos assim, percebi. Porque tudo está acontecendo, você está vendo. Eu sei que tem uma pessoa ali na minha frente. Ela tinha cabelos loiros, ou não sei. E tudo parecia natural. Olha, Carlos, é aí que fica o meu julgamento. Morreu? Não, eu não morri, eu estava vivo. Porque é tão natural, é tão tranquilo, que eu simplesmente estava ali. Vamos falar do tempo. Você percebeu alguma forma diferente de passagem de tempo? Eu tenho a impressão que foi rápido. Parece que é tudo muito rápido. Essa é a impressão que fica. Assim, no geral, eu até comentei com você, existe uma parte que ela fica bem fixa, e existe o restante, que eu acredito até que é uma digestão que você tem que fazer devagar, que foi falado, que vai vindo à sua mente normalmente. Durante a experiência você tinha essa sensação dupla? Não, depois. Durante a experiência, eu não sei. As principais coisas estão bem gravadas. O restante, quando eu questionei várias coisas, até o problema da religião que foi conversado comigo, nada volta para você de cara, assim. Você sai com a certeza do que aconteceu, da certeza que, por exemplo, eu tinha que sair dali, e outras coisas, elas se acomodam normalmente na tua cabeça. Agora vamos falar dessa pessoa que estava à sua frente. O que você pode falar sobre o visual dela? Você conseguiu distinguir o rosto dela? Não, só sensações. Pela voz, era uma voz. Você sentia assim como se fosse uma voz, você sentia... Como que eu vou te explicar, cara? Como uma pessoa, não sei. Tinha altura? Poderia ser grande. Então você não viu, você sentiu a presença dela? A presença dela está ali, ela está falando. Eu só não distingo detalhes. Eu não distingo detalhes, eu não a vejo claramente. Eu sei que ela está ali, tenho a nítida impressão. Sinto como se fosse uma diferença hierárquica. Como é uma pessoa, não sei, parece assim que é como se você estivesse olhando uma pessoa muito mais evoluída, muito mais superior, não sei te explicar, é a sensação que você tem. E superior num sentido de acolhimento? De tudo, de acolhimento, de determinações, tem o poder de decisão. E você nem questiona, nem pensa em não obedecer? Não, não é isso. Não é que você não pensa em coisa, mas ela fala para você, tem conhecimento para te explicar uma coisa. Você vê que é totalmente diferente, não só eu falando com você aqui, não você seja, ou eu seja, qualquer maior, mas a gente está aqui no mesmo plano, vamos dizer assim. Então eu olho para você e você é uma pessoa normal. Uhum. Ao sentir a presença daquela pessoa, ela, não sei,
Você sabe que você não está falando com uma pessoa normal. E você sabe que o que vier dela é algo de bom. Você tinha essa sensação? Total, era uma paz danada, era uma tranquilidade. Então, falando sobre o seu sentimento, fora a paz, você sentiu em algum momento, você falou do todo, da percepção de você ser tudo, você ser aquelas cenas, você ser, inclusive, parte daquele ser que falava com você? Todo, um todo, um todo. Eu não fazia parte dele assim. Deixa eu te explicar isso. Vou tentar. É muito difícil, tá? Eu estou aqui, vamos dizer. Meu corpo está aqui. Vamos dizer assim. Aquilo, para mim, era um todo. Era um todo. Eu não tinha, assim, dificuldade. Eu sentia a pessoa me dando a mão. Era um todo. Mas era um todo significa que você fazia parte daquele todo? Eu estava ali, estava fazendo parte daquilo tudo. Mas você sentia assim, é como a mão faz parte de você, você está olhando para a mão faz parte de você. Você olha para a parede, você sente que a parede faz parte de você, que vocês são unidos como um todo? Não dessa maneira ali naquele momento. É como você fazer parte, mas energias diferentes você percebe aquilo. Mesmo jeito que eu senti quando a mão me segurou. Mas não que a minha fosse igual àquela. É isso que eu estou tentando te explicar. A pessoa falava comigo, mas não que eu, não por autoridade, qualquer coisa, mas eu sabia que eu não estava falando a alguém, talvez energeticamente, sei lá, assim, posso dizer, pensando no todo, que tivesse igual a minha energia, não era uma energia maior. Então, quando você fala era um todo, é só uma forma de explicar tudo que você estava vendo. Era como um cenário completo ali. Isso, era um todo. Tudo estava encaixado ao mesmo tempo. Aí ele falou que você já tinha feito a sua missão. Mas, em seguida, ele falou que você também poderia voltar, porque para facilitar a aceitação da sua mulher e da sua filha. Ele estava dando a opção de eu voltar. Quando ele falou que já tinha terminado, e depois que ele falou que você poderia voltar, foi uma mudança de opinião dele, ou essa possibilidade de voltar já estava dentro do pensamento dele quando ele falou que você já tinha terminado? A princípio, para mim, não. Ele está tudo bem, você acabou. A gente estava conversando, normal, né? Detalhes eu não sei. Mas existe essa opção pela situação tal, que aí ele me mostrou a situação tal. Quando você viu a situação tal que você mostrou, você disse que você viu a sua esposa e a sua filha sofrendo muito, aí entra uma questão do que é o futuro. Porque é como se o futuro, como se nós vivêssemos, como se você estivesse naquele instante numa espécie de dimensão das possibilidades de futuro, e que, dependendo do seu livre-arbítrio, um deles ia se materializar? É tipo se eu dissesse, não, eu não quero voltar, eu não iria voltar. Mas é como se você, não voltando, fosse acontecer exatamente aquilo que você viu lá como uma possibilidade. Eu não cheguei a ver a possibilidade, ele só disse que iam ser processos muito difíceis. Mas você não comentou que você viu sua esposa escorregando e caindo no chão? Quando eu saí da casa para o CTI, eu vi essa cena que eles me mostraram. Em que momento que você viu essa cena? Depois, quando eles disseram, mas existe uma opção de você voltar pela situação tal, tal e tal, e me mostraram essa cena. Então, você viu essa cena? Vi essa cena.
Foi uma cena que aconteceu quando eu fui para o CTI. Ah, então é uma cena que de fato ocorreu. E não me mostraram o resultado do sofrimento, do desespero que poderia gerar. Eles disseram que não geraria para elas, eu não sei se mais para minha filha, provavelmente, geraria um problema. Eu não sei qual era o problema. Eu só sei que ele falou, há uma opção de você voltar e fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais tranquila. Eu comentei isso com você porque já aconteceu de uma pessoa, nesse momento, se volta ou não, do livre-arbítrio da pessoa, foi mostrado o que aconteceria se ela não voltasse. Então ela viu inclusive o próprio velório, né? E as pessoas que estavam em volta. Não me mostraram esse futuro. Eles só disseram que iria essas situações, como elas estavam, iriam gerar consequências e que não seriam boas. Que se eu voltasse por um tempo e houvesse a conscientização da situação real que eu estava, a aceitação iria ser mais tranquila, tudo ia correr mais tranquilo. Tanto que, no final, Carlos, na realidade, eu não descobri a doença antes, eu descobri a doença 9 meses depois, 1 ano depois de estar no CTI, e do médico falar claramente que foi até o choque de realidade, para minha esposa, o choque de realidade mais forte para todo mundo, até para mim. Na verdade, você volta e é mais um tempo. Eu não sei qual tempo. Eu estou tranquilo. É simples assim. Eu estou tranquilo. Você tinha medo da morte antes? Não, então, Você nunca teve medo da morte? não, nunca tive. Mas o que aconteceu nessa experiência correspondeu de alguma forma ao que você achava que aconteceria? Mesmo que tenha, você falou que é natural, mas todo mundo tem uma imagem ou cria uma expectativa de como será, como seria. Correspondeu no seu caso? Como eu sempre fui muito questionador, eu uma certa altura da minha vida, eu pensei assim, eu vou morrer, eu vou ver como é que é, na hora. Eu não tinha preocupação se era assim ou se era assado. Eu tinha sempre preocupação de ter uma vida correta, tinha uma preocupação de ajudar os próximos, tinha, e sempre realizava dessa maneira. Não gostava de prejudicar ninguém, tinha aquele equilíbrio, tinha. Eu digo, eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não acho que eu estava aqui à toa, isso eu tinha certeza. Mas como seria? Porque se você pensar, você vai pensar de várias maneiras, até de várias visões das próprias religiões, uma vai te dizer, não, tu vai para o céu, os anjos vão te receber, outra vai dizer, não, você vai para um, não sei o que lá. Existe até fantasia, né, sobre isso, para mim. Em alguns casos até fantasioso. Então eu sempre falava assim, mas você, quando eu morrer eu vejo. Essa pessoa que segurou na sua mão, você sentiu, eu sei que você percebeu que era a mão gordinha, conforme você falou. Você sentiu a temperatura? Boa pergunta, cara. Vem cá lá, cara. É porque aquilo tudo acontece para você rápido. Não sei se é a temperatura, mas você sente assim, o que você sente muito, Carlos. E eu nunca me preocupei, tinha que ver cara ou não, mas você sente como a pessoa pega na tua mão, você sente aquele acolhimento, aquele eu estou aqui contigo, sabe? É mais sensitivo nesse termo de eu não sei qual é o nome que a gente pode dar, como eu senti aquela pessoa, mas você ia obedecer ela? Não, eu nem precisava, porque ela não estava ali para dar ordem, ela estava explicando o que estava acontecendo. Ela estava dizendo, não, isso está acontecendo, isso, a sua missão terminou, blá, 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 blá. E aquela mão veio e me segurou. Se eu for começar a pensar fundo, eu posso dizer, não,
Meu sogro estava ali me ajudando, me apoiando, mas também devia estar preocupado com a filha. Claro, podia. Você comentou sobre a religião. Foi feita para ajudar, mas o conhecimento de todas. A religião era feita para ajudar, mas o conhecimento de todo o funcionamento não existe. Você pode me explicar exatamente o que ele falou para você sobre isso? É como assim? Explicar nas minhas palavras. Todas as religiões, elas têm função de ajudar, de que as pessoas cresçam. Mas todas elas não têm o conhecimento do funcionamento completo. E isso por quê? Porque nós estamos aqui numa dimensão que não nos permite... Limitados. Do mesmo jeito que ele fala, é simples. Tudo funciona harmonicamente. Não é tão complicado, é simples. Mas a gente ainda não tem essa visão desse simples que, para nós, ainda talvez complexo, não sei. Mas ele diz, é harmonioso. A energia ela vai rodar tudo de uma maneira harmoniosa. É como se nós não tivéssemos a visão do todo, que nem naquela imagem de escola que você coloca os alunos em volta de uma escultura e cada aluno, de onde ele está, ele vai ter uma visão que é diferente da de todos, mas no fundo todos estão olhando para a mesma coisa. Sim, e não estão conseguindo compreender, talvez, a verdadeira mensagem, como aquilo tudo está funcionando. Então ele falou para você sair do CTI. Tomando a opção de voltar, eu não poderia ficar no CTI, porque eu ia ficar por muito tempo sendo examinado, fazendo exame sem parar para descobrir o que eu tinha. Mas visivelmente, pelo que você contou, você voltou já numa outra condição. Não é só que eles falaram para você precisa sair da CTI. Eles modificaram alguma coisa na sua situação para que você pudesse, de fato, sair da CTI? Eu não tenho dúvida, Carlos, que eu voltei bem, determinado, e conseguindo falar tranquilo, explicar tudo, e tudo eu tinha era no automático uma resposta. Você ficou surpreso com isso? Totalmente surpreso. Só vinha na minha cabeça. Eu anotei aqui que você ouviu: siga em frente, não olhe para trás. No dia seguinte, eu voltei do CTI, no sábado à noite, dormi muito bem. Domingo eu acordei, ainda me senti mal, ainda tive dificuldades da fala, tive espasmos ainda. Na segunda-feira, eu levantei da cama, levantei sentindo, sim, muito bem. E aí você estranha. Eu estou bem, estou me sentindo bem. Porque eu não sei o que é sentir bem hoje, porque eu estou sempre cansado demais, estou sempre com muita dor. E eu disse, eu estou bem. E aí eu só escutei aquilo. Siga em frente, não olha para trás. E você está bem. Pelo tempo que for, está tudo ok. Na minha cabeça está. Agora eu queria perguntar sobre o momento que você decidiu ver o canal. Você tinha me contado antes que você estava buscando coisas até de geopolíticas e tudo mais, e surgiu essa sugestão de vídeo a ser visto. Eu queria saber se em algum momento você recebeu algum tipo de orientação para fazer o que você fez ou não. Eu só fiz o que eu fiz por orientação. O canal apareceu, porque quando você bota digital e abre o YouTube, tem uma sequência de sugestões, os canais que você assina tem umas sugestões. E eu vi e me chamou a atenção. E naquela hora eu botei o vídeo para escutar. O que houve depois, que eu vi 1, 2, 3 vídeos, não sei quantos já vi bastante até agora, já vi mais. O que houve depois é escrever um e-mail, contar minha história, na realidade. Houve uma orientação para você contar a sua história para o canal? Eu não digo, para mim não é orientação, era quase tipo uma ordem. Sabe quando você daqui a pouco escuta
o e-mail do Carlos. Não, agora eu não posso, estou aqui fazendo isso, sabe? Eu continuava. E tinha um e-mail. Eu sei que tinha um e-mail que me falavam sempre. E eu pensava, ao mesmo tempo, é claro, cara, ao mesmo tempo que eu vejo, poxa, está ajudando com certeza muitas pessoas. Mas até você contar a tua história é mais, sei, é difícil, né, falar. É um processo, né? É um processo. Isso me dá a impressão de que, para esse ser, essa experiência pela qual você passou, é importante que chegue ao maior número de pessoas com uma função, talvez, de explicar a todos o que de fato é a vida? É como uma conscientização de que tudo existe, de que tudo está bem, está tudo... que existe, que a gente continua, que a gente não morre, que a gente tem que caminhar, que a gente tem que ajudar um ao outro. Todos estão passando pela vida para crescer. Você teve essa experiência de quase morte sem estar numa situação crítica de saúde, porque mesmo você estando tão fraco, você não teve uma parada cardíaca, por exemplo. Você teve essa experiência na hora que recebeu aquela injeção para retirada de líquido da medula, não foi isso? Isso. Então, aí cabe a seguinte pergunta. Você acha que essa experiência foi causada para que você trouxesse essa informação para todos? Não, eu acho que a experiência ela aconteceu mesmo. Ali, eu brinco com você, mas é como se eu tivesse morrido mesmo. Eu não acho que eu morri, porque acho que a gente continua vivo, mas eu morri. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: algumas pessoas que também morreram, elas sentiram que elas poderiam ter morrido, ter sido ressuscitadas e não ter tido a experiência. Elas sentiram que tiveram a experiência para que ou trouxessem essa informação ou para que elas compreendessem a mudança de rumo que elas precisavam dar à vida delas. Alguma percepção desse tipo ocorreu no seu caso? Na realidade, a partir do momento em que eles me dão uma opção de eu voltar, para que houvesse um entendimento maior, para que as pessoas não sofressem da maneira que iria sofrer ou ter consequências, digamos, físicas de doença ou qualquer coisa, eu não sei o que ponto era. É assim, eu acho que, de uma certa forma, é esclarecedor para elas. Hoje é um até breve. Ninguém fala se eu e minha esposa estivermos escutando uma música que relembre o nosso quase 40 anos de casado e a gente se emocionar. Hoje a gente fala, mas é um até breve. Muda todo o sentido. Não vai ser ruim para ele, não vai ser ruim para a gente, vai até breve. No e-mail que você me mandou, me chamou a atenção que no final você fala assim, de algumas reflexões que você achava importante passar para as pessoas. Eu vou até ler aqui o que você me escreveu. Somos uma única energia e assim juntos podemos melhorar ou piorar nosso planeta. Segunda, existe uma hierarquia. Terceira, não estamos sós. Quarta, o livre-arbítrio é algo muito pleno e às vezes até de difícil compreensão por nós que estabelecemos tantas regras. Quinto, as religiões existem para amparar cada um de acordo com seu processo evolutivo e que nenhuma das religiões, na realidade, sabe a fundo toda a estrutura na qual estamos vivendo. E, última, o ser humano pode até, em boa parte, deixar de existir, mas o planeta, independentemente do que o homem infringir a ele, será regenerado.
Então eu gostaria, porque isso me chamou muito a atenção, que você abordasse cada um dos assuntos trazidos por você, como que você chegou a essa compreensão, se foi dito a você alguma coisa por essa voz em algum momento, com exceção da parte das religiões que nós já abordamos. Então, a primeira que eu peço é que você fale sobre o fato de sermos uma única energia e assim juntos podemos melhorar ou piorar nosso planeta. Não deixem de assistir a quarta e última parte da entrevista do Gilson. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?